Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Estamos agora na lição de número 8 e precisamos pontuar sempre que é necessário que os irmãos, os amigos, aqueles que nos seguem na nossa rede social, não esqueça de compartilhar, inscrever-se em nossos canais, deixar o seu like e também participe deixando um comentário. É muito importante fazer todas essas coisas para que a plataforma ela entenda que o vídeo é interessante e envie o vídeo a outras pessoas, ok? Vamos lá. A lição de número 8 tem como título uma lição de humildade. E eu já aproveito a deixa para lembrar. Você mostra humildade justamente nessas horas. Talvez por algum motivo você tenha alguma antipatia com algumas redes sociais e por causa disso você acaba dizendo: não faço comentário, não compartilho, não me inscrevo. Quando você toma atitude fazendo com que esse sentimento seja abatido, você mostra uma lição de humildade. E é justamente o tema dessa nossa lição. Vamos seguir. O nosso texto áureo está em João capítulo 13 e versículo de número 15, que diz assim: porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Acredito eu que muitos dos irmãos os quais estarão tendo acesso a esse vídeo já ouviu alguém falar nesta passagem de João capítulo 13 e versículo 15. E o interessante dessa passagem, queridos, os discípulos, eles conheciam e sabiam os feitos que Jesus tinha operado quando eles caminhavam junto. Inclusive, a gente pode lembrar daquele fato quando eles atravessam o Mar da Galileia e eles estão indo na frente e Jesus vai logo após ele e uma tempestade abate sobre o barco e Jesus vem andando por sobre a água. Isso cria um espanto nos discípulos. Pois bem, esse mesmo Jesus que fez tal coisa, agora está com uma bacia com água e lavando os pés desses discípulos. Isso trouxe para os discípulos uma surpresa muito grande, a ponto de Pedro não permitir que Jesus fizesse tal coisa. Mas o que Jesus estava querendo mostrar aos seus discípulos e para nós também ainda que você se ache o maior ou seja o maior, você tem que demonstrar, não somente demonstrar na teoria, como também na prática, que você sempre está pronto a servir a outros. E foi justamente o que Jesus fez naquele momento. Ok? A verdade prática, ela diz o seguinte: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual
do cristão. É isso aí, exatamente isso. Essa verdade prática está bem encaixada. Não é necessário nenhuma explicação a respeito disso. Vamos seguir, queridos, a nossa leitura diária, versículo a versículo. E não esqueça, assista o vídeo até o final, ok? Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: aprendendo a humildade com Jesus Cristo, baseado em Mateus capítulo de número 11 e versículo de número 29, que diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Duas coisas nós aprendemos na leitura diária da segunda-feira. A primeira é a humildade. Ela não pode ser humildade de aparência. Ela precisa ser humildade de sentimento verdadeiro, ou seja, humildade de coração puro. Essa é a primeira coisa. A segunda, quando alguém é soberbo, ele leva uma carga sobre si, mas a humildade descarrega todo o peso. Por isso Jesus diz: e encontrareis descanso para vossas almas. Mas quem encontra descanso para a alma é aqueles que aprendem a lição da humildade. Ok? Seguindo, na terça-feira, a nossa meditação diária diz: humildemente, nosso Senhor buscava fazer a vontade do Pai, baseado em João capítulo 5, versículo 30, que diz assim, ó: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Que aprendemos como discípulo de Jesus, nós não podemos de forma nenhuma pensarmos em fazer a nossa própria vontade. Sempre é a vontade do Senhor Jesus que precisamos estar prontos a fazer. É fácil? Não, não é fácil, mas precisamos nos esforçar para assim fazer. Vamos seguir. Na quarta-feira, a nossa meditação diária diz: cultivando o mesmo sentimento humilde de Jesus, baseado em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim, ó: de sorte que também haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu particularmente, queridos, eu acho este um dos versículos mais belos da Bíblia. E acredito que nós, como cristãos, precisamos nos esforçar muito para cultivar este mesmo sentimento que houve em Jesus. Sentimento de humildade. Saber se colocar sempre à disposição de outros, independente daquilo que o outro pense, mas que para ajudar é necessário fazer. Vamos seguindo, queridos. Na quinta-feira, a nossa meditação diária diz: o perigo de cultivar sentimentos de proeminência, baseado em Lucas capítulo 9, versículo 46 e 47 e Marcos capítulo 9, versículo 34. Vamos lá.
e suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles seria maior. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-los juntos. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Observe algo muito interessante nessa meditação diária. Quando eles estão disputando quem era o maior, e que Jesus observa isso, olha onde Jesus observa o pensamento do coração deles. Quando Jesus ensina em Mateus 11, 29, ele diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É no coração que o sentimento aflora. E esse sentimento, nessa discussão dos discípulos, estava aflorando do coração. E Jesus procurou, neste episódio, corrigir de imediato esse sentimento de soberba que estava entre os discípulos, para que quando Jesus ascendesse ao céu, não houvesse dissensão entre eles. E eles aprenderam perfeitamente, pois não houve dissensão entre os discípulos de Jesus depois de ele ter ascendido ao céu. Ok, vamos seguir. Na sexta-feira, a nossa meditação diária diz: uma palavra consoladora de Jesus aos seus discípulos, baseada em João 13, verso 10 e 11, que diz assim: disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estão limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de traí-lo, por isso disse: nem todos estáis limpos. Duas coisas também aqui devemos extrair para nosso aprendizado. Primeiro, quando nós aceitamos a Cristo, ele nos lava por inteiro. Porém, ele diz aos discípulos que eles necessitavam de ainda lavar os pés. E por que lavar os pés? Porque os pés estão na terra. E é na terra que você está mais próximo da sujeira. Nosso corpo está lavado, mas os pés estão na terra. Então, espiritualmente, nós estamos no mundo. Precisamos continuar sendo lavados com a palavra, através da mensagem, justamente por isso. E a outra coisa que nós podemos extrair do aprendizado aqui é que nem todos aqueles que estão próximos, e isso eu falo no contexto de igreja, não quer dizer que são cristãos fiéis verdadeiros. Precisamos ter bastante cautela e discernimento espiritual para não sermos enganados, como estudamos na lição passada, pelos lobos. Ok? Vamos seguir. Finalmente, no sábado, a nossa meditação diária diz: Jesus traz sentido ao gesto de lavar os pés com os discípulos, baseado em João 13, verso 12 ao 17, que diz: depois de lhes haver lavado os pés, tomou suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis vós o que tenho feito? Vós me chamais mestre
e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e Mestre, e vos lavei os pés a vós, deveis também vós lavar os pés uns dos outros, porque vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Sabeis que estas coisas, bem-aventurados sois se as fazeis. E o que podemos extrair aqui? Não é o conhecimento o suficiente. Jesus finaliza esse ensinamento dizendo: sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticai. Então, o conhecimento é bom, porém, sem a prática, o conhecimento se torna vazio. E é justamente por isso que nós encontramos muitas pessoas vazias e precisamos tomar cuidado de nós mesmos para que não nos tornemos vazios de prática e cheios somente de conhecimento. Ok? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Compartilhe, divulgue e evangelize comigo através da rede social. Cadê esse?